Humberto Mariotti, é um prazer enorme estarmos aqui juntos. Aceitar o convite para esse sarau para nós foi muito importante. Primeiro porque você está lançando um livro que está fresquinho aqui, né? Complexidade e sustentabilidade. É lançamento? Não, esse livro é de 2013. Ah, mas ainda 2014, é 2013. Então ainda está fresquinho, né? Ele está novo. E o que me chamou a atenção desse seu livro, o Mariotti, ele fala o que se pode e o que não se pode fazer com sustentabilidade. A minha pergunta é essa, o que se pode e o que não se pode fazer com sustentabilidade? O que não se pode fazer com sustentabilidade é aquilo que é ditado pela complexidade do mundo. Quando a gente fala complexidade, a gente deve entender incerteza, que hoje a maioria dos autores já admite que complexidade é incerteza. Por exemplo, avaliar o nível de complexidade de um problema, de uma situação, de uma conjuntura, depende de responder a pergunta: qual é o nível de incerteza desse problema, dessa conjuntura, dessa situação? O nível de incerteza é determinado pela influência e pela quantidade de seres vivos envolvidos. Se está vivo, pode morrer a qualquer momento e pode ter comportamentos totalmente inesperados, em especial o ser humano. Então você diz assim, eu tenho um projeto de sustentabilidade. Esse é o principal engano da nossa época. O que se admite que é necessário, que é fundamental? Se eu tiver o financiamento, se tiver dinheiro, se eu tiver o conhecimento e se eu tiver a tecnologia, praticamente não há nada que possa impedir o sucesso desse projeto. Isso não é verdade. Porque se você não fizer com que a natureza humana participe desse conjunto de variáveis, você não avalia perfeitamente. A base desse livro é o seguinte: o que caracteriza nós, humanos? Nós somos seres autodestrutivos e somos seres heterodestrutivos em relação à natureza. À medida em que as nossas tecnologias avançam, a nossa predatoriedade sobre o mundo natural avança também. Né? Nós deixamos atrás nós encontramos, como dizia um escritor francês, Chateaubriand, o ser humano ele tem pela frente florestas e deixa para trás desertos. Esse problema é intrínseco à natureza humana e a natureza humana não vai mudar. O comportamento humano pode mudar, mas a natureza básica não pode. Então, se você avalia um problema, um projeto de sustentabilidade, por exemplo, e você não introduz a variável natureza humana, para isso você tem que estudar psicologia, você tem que estudar antropologia. Esse projeto é fadado ao fracasso. É por isso que grande parte dos projetos de sustentabilidade não dão certo. E grande parte dos projetos nas empresas também não dão certo porque não se avalia a incerteza. Avalia-se risco. O risco pode ser avaliado e pode ser medido. Por exemplo, você sabe que numa cidade como São Paulo é 5 vezes mais perigoso andar de moto do que andar de carro. Isso está comprovado. Então, quando você resolve andar de moto aqui, 5 horas da tarde na Avenida Paulista, você sabe no que você está se metendo. O risco é atuarial, ele pode ser gerenciado. A incerteza não pode ser gerenciada. Gestão da incerteza é igual à gestão da complexidade. Gestão da complexidade hoje, que é o assunto a que eu me dedico, é uma disciplina acadêmica com programação, com projeto pedagógico, com professores, e a gente vem dando essa disciplina em MBAs de 10 anos para cá.
Já passaram mais de quase 10 mil alunos, já passaram, e a gente já tem uma experiência muito grande. Diferenciar complexidade e complicação é fundamental. Uma máquina como essa, por exemplo, é uma máquina complicada, porque a possibilidade de ela não funcionar bem existe, mas é pequena. O relógio, tudo é feito para ele ser preciso, previsível e funcionar do jeito que a gente quer. Os seres humanos não acontece isso. É isso que é a complexidade, é sobre isso que eu escrevo. Bacana, e eu queria falar um pouquinho com você, perguntar, nós estamos nesse evento, o nosso quarto sarau. Nós já falamos sobre futebol, nós já falamos sobre varejo e as dificuldades do varejo, e hoje é essa aproximação de importância da cultura organizacional para a sustentabilidade dos negócios. Como é que você enxerga um evento como esse? O quanto você considera importante para o meio acadêmico, para o meio empresarial? Fale um pouquinho sobre isso. Olha, como eu disse, eu estou na Atlas há 20 anos, desde 95 que eu publico na Atlas. O meu primeiro livro na Atlas foi sobre cultura organizacional do ponto de vista da complexidade. De 95 para cá, isso já mudou de tal maneira que é outra coisa. Eu acho que esse tipo de evento é extremamente importante para informar ao público quais são as tendências, para onde é que as coisas estão se encaminhando. Nem sempre isso pode ser feito apenas lendo. Sim. Eu acho que a importância desse tipo de evento é informar o leque de opções que está se abrindo. Porque antigamente era assim, os advogados costumam dizer isso. Um processo judicial é uma locomotiva que vai no trilho e não importa as intercorrências, ele vai no trilho até o fim. No nosso ramo, na nossa atividade, esse tipo de... No processo judicial pode até funcionar, mas em outras atividades não. Então, só os livros não são suficientes. Os livros precisam ser... O público tem que ser atraído para os livros e conversar com os livros por meio desse tipo de evento. Tá bom. Essa é a minha opinião. Humberto Mariotti, né? Nós estamos aqui com esse autor, esse belo autor que trouxe uma mensagem super importante para a gente, e daqui a pouco ele vai estar participando aí do sarau, e depois, para quem buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre o trabalho dele, pode acessar complexidade e sustentabilidade nos negócios, que ele vai estar aqui também assinando, autografando, e esse daqui eu também quero que você dê a sua assinatura, tá bom? Obrigado, professor. Eu que agradeço.